Fala pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor, sou responsável pelo time de marketing aqui da Octadesk e a gente está começando mais um capítulo do nossa sessão de webinars que vai tratar sobre temas de atendimento, customer success, suporte, tudo que envolve relacionamento com o cliente. Hoje a gente vai falar sobre um conceito super importante, um conceito chamado onboarding, e nada mais é que ajudar o seu cliente a embarcar no seu produto ou no seu serviço. Ele é um dos conceitos mais falados hoje no mercado de tecnologia e a gente convidou o Ivan, ele é CEO da Compass, acredito que seja a empresa que mais fala sobre isso e os caras são especialistas nesse tema, então nada mais do que conversar com eles para explicar sobre esse conceito e quais são as vantagens, etc. A gente vai conversar. Ivan, primeiro, obrigado por participar desse bate-papo aí, é uma grande honra conversar com vocês sobre isso. Vou pedir para você se apresentar para a galera, falar um pouquinho sobre a Compass, um pouco sobre a sua experiência profissional, beleza? Legal. Pô, eu que agradeço o convite aí, prazerzão em estar com vocês. Então, eu sou um dos dois fundadores aqui da Compass. A gente vem trabalhando nos últimos anos aí, a gente é totalmente especializado em user onboarding, então a gente tem centenas de clientes aí, desde empresas como TOTUS, Lynx, Softplan, VTEX, LocalWeb, HostGator, Resultados Digitais, a própria Octadesk, como clientes, né, já foram mais de 5 milhões de pessoas guiadas, né, no onboarding dentro de softwares. Então, a gente, além de ter uma aplicação que automatiza o processo de onboarding dentro de sistemas, a gente também desenvolveu um método de aplicação do onboarding, né, onde a gente já tem um livro ali com os pilares básicos ali do nosso método. A gente veio evoluindo bastante ele ao longo dos anos e aplicando e aprendendo muita coisa com o próprio dinamicismo do mercado de software que é bastante acelerado, né? Então, a minha experiência está em ver aí centenas de empresas aí com que a gente conversa, com que a gente já trabalhou ou trabalha, e ajudando nelas a criar uma experiência que encante os usuários ali, né? Entregue experiências wow, como a gente chama. Então, basicamente, esse é o que a gente vem trabalhando aí nos últimos anos. Show de bola. E nada melhor que para a gente começar aqui é falando um pouquinho sobre esse tema, né? Sobre esse conceito. O que para a Compass significa onboarding? Legal. Então, assim, o onboarding ele é o processo de você aumentar a percepção de valor do usuário no primeiro contato que ele tem com o produto, ajudando ele a ter sucesso o mais rápido possível. Assim. Então, em outras palavras, é você entregar o sucesso para o cliente o mais rápido possível no primeiro contato que ele tem com o produto. E aí, o onboarding ele vai percorrer toda a jornada do cliente, né? Então, assim como num avião, né? Você não é como o momento que você sentou no banco, né, no teu assento do avião, que você fez o teu onboarding, na verdade é todo o processo do detector de metais, de você achar teu portão, de você conseguir embarcar, de você pegar o teu ticket, tudo isso faz parte do onboarding. A mesma coisa em empresa de software, por exemplo, desde o cara te achar no Google, ele acessar teu site, ele passar pelo cadastro, tudo isso faz parte do processo de onboarding do usuário dentro da aplicação, e tudo isso tem uma relevância gigantesca, né? Então, quanto mais otimizada ao sucesso, né? Falando em outras palavras, né? Sucesso é você resolver o problema de fato daquele cliente, né? Você conseguir entregar o valor, conseguir entregar aquele benefício que a empresa de fato está oferecendo para o cara falar, pô, vale a pena pagar por isso aqui. Então, e aí desenhar toda a jornada do cliente desenhada, né, feito o design de fato dela para que esse sucesso ocorra, né? Então, basicamente isso aí, em poucas palavras, seria o processo de user onboarding. Entendi. Mas para você, quais as etapas pensando num processo de compra, você acha que existe alguma diferença em algumas etapas do processo em relação ao onboarding ou não? Sim. O processo, vamos pegar um caso que é comum assim de encontrar, né, empresas de software que tem trabalha no modelo de teste gratuito, né, trial ou freemium. Então, essas empresas, durante a jornada do cliente, né, o processo de compra ali, né, ele vai ter o cliente ele vai identificar uma dor, ele vai buscar uma solução para aquilo. Então, né, tem os processos ali normais de compra, né, que é de descoberta, de consideração, de decisão, enfim.
Então, dentro desses processos, o cara ele vai, sei lá, eventualmente ele vai fazer uma pesquisa no Google, ele vai ser impactado por algum ads, enfim, que vai fazer ele acessar algum conteúdo ou o próprio site da empresa. E ali, durante essa jornada, o potencial cliente ali, ele vai ter uma percepção do que a empresa realmente faz. E essa percepção dele, né, que está na cabeça dele, precisa ser muito próximo da realidade que a empresa realmente oferece. Então, quando você consegue se comunicar focando exatamente na dor que você resolve e você consegue tangibilizar a tua solução de uma forma que a empresa ela consiga entender o que você faz, né, em poucas palavras ou em poucas imagens, ele vai conseguindo tangibilizar e falar, cara, pô, esse problema que eu tenho e essa solução, elas realmente vão resolver, eles vão se casar, né, e eu vou conseguir resolver esse problema com essa solução. Então, por isso que ela precisa ser o mais próximo da realidade, para que a expectativa e o que o cara realmente encontre sejam coerentes. E aí você encontra várias empresas, né, eu já encontrei várias empresas, principalmente quando ela está no começo, onde a comunicação dela é muito diferente do que ela realmente faz. E aí a empresa, pô, eu tenho aqui dezenas de cadastros todo mês, mas as pessoas não compram. E elas não compram porque a forma como a empresa está se posicionando, a forma como ela está se comunicando, não condiz com o que ela faz. Então a expectativa que ela gera no usuário e a realidade são muito diferentes. E aí, então assim, pô, às vezes não é um problema do produto, é um problema em toda a jornada, ali, em todo o processo de onboarding ali, né, como eu falei, que dentro dessas etapas elas não estão sendo levadas em consideração. Então, muitas vezes a pessoa lá olha o onboarding só quando o cara acessa o produto, e na verdade ele devia estar olhando para toda a jornada antes, né? É isso que eu ia perguntar. Porque eu acho que muita gente entende onboarding a partir do momento que o cara está dentro da ferramenta, né? Às vezes eles pensam, Sim, onboarding é só uma forma de você mostrar caminhos mais fáceis do cara usar a sua solução, mas às vezes o problema do onboarding está antes disso, né? Quem que é aquela pessoa sim. que está chegando ali, né? Sim, não adianta. Se você estava vendendo maçã e aí o cara entra no teu produto, se ele encontra uma pera, ele vai falar, Uhum. cara, não foi bem isso que eu entrei, né? São coisas diferentes. Sim. Então, tô dando analogias para ficar mais fácil, assim, mas no dia a dia as empresas erram muito nisso aí. Uhum. Acho que é muito por conta de ter esses silos, né? Cada um faz a sua parte e o onboarding às vezes fica a responsabilidade de um time que não tem comunicação com o outro e acaba essa bagunça. E Sim. aí, e aí eu vejo que está tendo uma movimentação, né, sobre a profissionalização de equipes de onboarding. Como que vocês estão enxergando isso na Compass? Sim, esse é um movimento que eu fico muito feliz de ver ele acontecer, porque antes da Compass existir, a Compass é pioneira, né? Ela começou a criar esse mercado aqui. Antes não se falava em onboarding, né? Hoje em dia a gente tem um caso de um cliente nosso que ele tem hoje no cartão dele de visita escrito, né, que ele trabalha com onboarding. E ele veio falar pra gente super feliz e eu fiquei mais feliz ainda para ver, pô, olha como o mercado está se movimentando e o tamanho da relevância que as empresas estão dando para isso, né? Se você pega qualquer empresa de alta performance, estou falando lá desde um Google que é gigantesco, Dropbox, enfim, essas empresas de high performance, mas mesmo empresas aqui no Brasil, sei lá, como Resultados Digitais, por exemplo, é uma empresa bastante reconhecida no mercado, essas empresas elas investem muito em onboarding, né? Então, e você vê profissionais ali dedicados, times totalmente dedicados ali a entender a experiência do usuário, em melhorar a jornada do cliente e tudo mais, melhorar a entrega de sucesso dentro do produto, em traquear o que está acontecendo dentro do sistema. E esse é um profissional que ele tende a existir cada vez mais, até porque cada vez mais, né, conforme você vai aumentando o nível de competição, os produtos eles vão evoluindo e vão criando cada vez mais diferenciais competitivos, vamos dizer assim, mais claro o impacto da experiência que o usuário tem com o produto aparece, né, em momentos de decisão de compra, né? Você imagina, eu tenho duas empresas de software, né, uma entrega o sucesso em 5 minutos, outra entrega em 7 dias. A experiência que eu tenho com essa de 5 minutos acaba sendo muito melhor. Então, e às vezes a outra solução ela tem mais funcionalidades, ela pode ter um produto mais robusto,
mas eu consigo entregar um sucesso mais rápido com com essa solução que me entregou um valor mais rápido, né? Então, esse tipo de coisa que é essencial entender, e o profissional ele está vindo justamente para ser uma pessoa que vai estar dedicada a isso, né? Então, até dentro da própria Compass, você vê empresas que sempre perguntam, quem que toca o onboard dentro das empresas? Eu falo, cara, depende, né? Depende. Tem empresas que é uma pessoa de produto, porque por algum motivo um cara, sei lá, ele tem uma estrutura de UX. Eu particularmente não sou muito a favor dessa abordagem, pelo fato de o onboarding estar muito direcionado ao sucesso do cliente, e o time muitas vezes de produto, de UX, eles estão olhando para outras coisas. Então começam a surgir discussões ou projetos muito grandes que acabam não saindo nunca do ar, né, nunca vão em produção, né, o usuário nunca chega a ver isso. Ou então designer, né, pô, ele é essencial assim para desenhar uma jornada, uma UI boa, uma experiência boa, mas ele acaba olhando para aspectos de design muito aprofundados, e às vezes o sucesso do cliente acaba ficando de lado nessa história. Então tem empresas que é o time de CS que atua sobre. Eu fico bem feliz de ver esse profissional de onboarding surgindo, que eu falo, cara, gostaria de que todas as empresas tivessem isso, porque isso faz uma diferença brutal, inclusive nos próprios resultados dela. Então, e tem empresas, né, que estão surgindo áreas disso, né, de pessoas totalmente dedicadas a essa entrega de sucesso, do onboarding e tudo mais. Sim. É uma coisa que a gente faz aqui. A gente montou meio que um squad das áreas mesmo, né? Então, marketing comunica com o pessoal de produto, todas as áreas que fazem parte da etapa do cliente. E a gente elegeu uns responsáveis, e aí esse time agora está responsável em desenvolver as melhorias em si dentro do processo de onboarding. Como que você Sim, enxerga isso? porque ela permeia todas as frentes, né? Então é importante ter isso. Eu acho que isso acaba sendo negativo. Eu já vi isso acontecer em várias empresas que a gente trabalha, que tem um problema de não ter o pai da criança. Então, aí você tem aquela empresa que daí o cara de produto tá jogando pro cara de CS, que tá jogando pro cara de UX. E aí você fala, cara, mas e aí, de quem que é essa demanda, né? E ninguém puxa, né? E todo mundo fala, cara, Ele olha, aí ele se volta, olha pra operação, e o cara, pô, de produto, o cara tem um roadmap infinito. O cara de UX tem lá um monte de demanda de olhar para de pesquisas que ele está fazendo, de telas que ele tem que fazer. Geralmente tem uma mudança de layout da aplicação, coisas assim. O cara de Customer Success, ele tem cliente para atender, ele fala, cara, putz, ninguém está tendo braço para ir lá e realmente investir nisso. E aí fica um passando por outro, e muitas vezes o projeto, ou ele anda muito mais lento do que ele deveria, e o resultado também. E aí, por isso, eu entendo que isso pode ser bacana, mas, em geral, esse problema de não ter uma pessoa que é o pai da criança, eu acho que é responsável por aquilo, que ele fala, cara, esse projeto aqui é meu, e eu quero que vocês me ajudem com relação a isso. Se não tiver essa figura, eu não acho legal, assim, não acho legal, até porque a gente tem várias experiências de projetos excelentes, projetos que inclusive alguns projetos estavam prontos já, e a gente não colocou no ar, ou demorou para colocar no ar, até a gente falar, cara, não adianta você pagar a academia e querer emagrecer se você não for malhar. Simplesmente isso. Então, precisa ter alguém que pegue o negócio e vou fazer acontecer. E aí, por isso que essa pessoa responsável é essencial, né? Muitas dessas empresas, inclusive, chegaram à conclusão de que, cara, eu preciso de uma pessoa dedicada para isso. Sim. Então, e aí é uma mudança estrutural muitas vezes, né? Então, acho que tem esses nuances aí. Até uma pesquisa que a gente fez recentemente, as empresas de tecnologia, elas comentaram que o dado surgiu que 38% das empresas tem uma pessoa ali olhando para onboarding, né? Então, isso já veio esse número crescer, porque se eu pegasse e tivesse feito essa pesquisa 2, 3 anos atrás, sei lá, talvez fosse 5% das empresas.
Então, a gente já vê que isso vem crescendo muito, né? A própria pesquisa pelo termo onboarding já cresceu centenas de milhares de vezes, se for comparar com, sei lá, 5 anos atrás, assim. Então, o tema, ele está muito mais quente, né? Aqui, até se for olhar no Vale do Silício, é um tema que é super recorrente, né? Você pega, por exemplo, nomes aí de crescimento, né? O próprio Chanelis, por exemplo, que é o pai do Growth Hacking, né? O cara que cunhou o termo. Se você for ver, um dos pilares das empresas crescerem é user onboarding. Então, cada vez mais, acho que as empresas estão tendo noção de quanto isso é importante e aí colocando pessoas que são responsáveis ou que estão 100% dedicadas àquilo, né? Uhum. Eu estudo bastante sobre growth também, a gente aplica algumas coisas aqui, mas muito mais pelo mindset, né, do que propriamente processos. E nos Estados Unidos já está tendo essa mudança, né? Há uns 5 anos atrás, a galera, eles tinham uma potência muito maior em aquisição, né? Vamos trazer clientes novos, vamos trazer clientes novos. E o que você comentou mais anteriormente foi que foi aumentando a competitividade, novos produtos, bons produtos foram sendo criados a uma velocidade rápida, né? Então, concorrentes todo mês surgindo. E se você não tem um produto bom ali que retém o seu cliente, você vai acabar se iludindo por um tempo e a sua empresa pode até vir à falência, né? Então, Uhum. pensando em relação a isso, com a movimentação americana já voltada para retenção, e eu acompanho o blog de vocês e eu vi que vocês defendem um conceito de que retenção é a nova conversão. Eu queria que você explicasse um pouco sobre esse posicionamento de vocês e as vantagens. Sim, não, com certeza. Esse ponto de, né, essa frase, né, retenção é a nova conversão, ela vem por alguns motivos, né? Então, se você pega estudos, né, tem o próprio Lincoln Murphy, que é um papa de CS aí, ele fez um estudo no passado, ele viu que um dos principais motivos de churn era justamente um onboarding mal feito, né? Então, o cara, ele entra, ele entende um pouco do produto, ele faz algumas questões muito básicas, passa ali um período de 2, 3 meses, ele cancela. Ou então, é bem comum a gente já viu N empresas com esse tipo de métrica ali, com, sei lá, mais de 30% de churn nos primeiros 3 meses, assim, né? Então, pô, cara, de 10 ficavam 5, 6 clientes. Não, totalmente, não funciona, né? É um famoso balde furado, né? Então, as empresas, assim, a gente tem, eu acredito que isso faz muito parte da maturidade do próprio mercado como um todo, assim, né? Então, você pode ver, quando a gente fala de growth hacking aqui no Brasil, a gente está falando de muito aquisição. Quando a gente fala de growth hacking, Vale do Silício, você vê que o cara fala de produto, ele fala de aquisição também, ele fala de retenção, ele fala de referral, indicações, né? Enfim. Então ele fala sobre vários outros temas. Aqui no Brasil é aquisição, né? Forma de aquisição, levantar de mão e tal. E praticamente todas as ações, se você for ver as campanhas que existem, as campanhas que são exaltadas, elas são, sei lá, a grande maioria, assim. Não sei se eu tenho algum caso de outros meios que não sejam de aquisição. Então, tem uma diferença entre a visão aqui e lá, e que eu acredito que seja muito a maturidade do mercado. A maturidade do mercado aqui no Brasil é marketing vendas, marketing vendas, marketing vendas, marketing vendas, o que está começando a mudar. E aí as empresas elas estão vendo que, cara, não adianta só eu adquirir, por exemplo, a pessoa de marketing, um processo que numa empresa que tem trial, não, eu tinha, sei lá, 1.000 trials mês, agora eu preciso aumentar para 2.000. E beleza, essa geralmente é um caminho comum que a empresa toma, mas ela não vê que, por exemplo, é uma métrica do mercado, inclusive uma pesquisa que a gente fez, mas que nos Estados Unidos os dados são muito parecidos, de que 73% das pessoas que entram no software pela primeira vez, eles abandonam nos 5 primeiros minutos de uso. Você fala, cara, se você é de marketing, teu processo não é só fazer com que os caras cadastrem para usar o teu produto. É você trabalhar junto com um time de produto, trabalhar junto com pessoas dedicadas a um onboarding e investir nisso para que a conversão aumente e de fato ocorra. Enquanto isso, o cara não, a mindset é de vou colocar mais ads, vou fazer um experimento de growth, vou
enfim, fazer alguma campanha maluca que vai me trazer mais cadastros. E, na verdade, ele não faz sentido, né? Quando você olha que mais de 70% está sendo perdido nos 5 primeiros minutos de uso do produto. Simplesmente, logicamente, você para olhar o negócio e ele não faz sentido. E aí, é por isso, né? Quando você faz com que você tenha um cadastro e a pessoa ela acesse pelo primeiro produto, ela tem uma boa experiência, ela consegue ter acesso rápido, ela volta a utilizar o teu produto, é por isso que a retenção é a nova conversão, né? Porque a pessoa está fazendo com que a pessoa se engaje de fato no teu produto, está fazendo com que ela volte e a conversão acontece e o churn cai. Então, e a gente tem cases para mostrar isso, né? Tipo, o próprio case da loja integrada é um case desse, né? Onde a conversão deles aumentou em 60% em um mês. Case da Projuri reduziu em churn em 30%. Por quê? Porque o cara ele conseguiu ter mais sucesso e, obviamente, quando ele está engajado, ele tende a comprar mais e continuar comprando, né? Quanto melhor for essa experiência, eu acho que a gente ainda acaba arranhando ainda no que a empresa poderia fazer, porque se ela investisse mais ainda, ela teria, consequentemente, ela teria mais resultados ainda, né? Talvez diminuísse mais churn, talvez diminuísse mais suporte, talvez ela seria mais competitiva no mercado pelo fato de ela entregar sucesso mais rápido, por ela ter uma solução mais simples, né, na percepção do usuário. Então, eu acredito que a gente tem muito a evoluir nisso ainda, né? Uhum. Acho, concordo plenamente com você. Acho que até pela questão da maturidade mesmo do mercado. A gente sabe que a gente sempre é alguns anos atrasados em relação ao mercado americano. E eu acho que agora a gente já começou a entrar num eixo de que, espera lá, não vamos gastar R$ 7 em cada palavra comprada no clique aqui, vamos pegar esses caras que a gente já está trazendo, vamos realmente entender quem são eles, vamos otimizar, ter um trabalho de otimização ali de conversão para reter esses caras, né? Porque hoje o mercado já está ficando competitivo tanto do lado do marketing, né? Eu falo um pouco mais disso por conta da área Sim. que eu trabalho, mas se você não entrega sucesso rápido, se você não tem uma retenção boa dentro do seu produto, você vai acabar vai morrer na praia, vai nadar e vai morrer na praia, porque é isso, o jogo vai virar e já tá virando, os números já mostram isso, você mesmo já falou, né? Já fica até espantado quando você falou que 37% das empresas já estão tendo pessoas responsáveis por isso. Para mim já ainda era precária ainda, assim, achei que a situação das empresas brasileiras ainda eram fracas em relação a isso. É um bom ponto, tanto para atendimento também, né? Então, acho que é isso, começar a ter mais essa visão da retenção do usuário. Exatamente, exatamente. E eu, até só fazendo um adendo, né? Esse ano eu participei do SaaStr, né? Que aconteceu em São Francisco, na Califórnia, e é o maior evento de SaaS do mundo, né? E assim, foi curioso porque em várias palestras, né? Se era uma palestra assim, como a empresa X foi de 0 a 100 milhões de receitas recorrentes anuais em 5 anos. E aí você lá, cara, as coisas que a gente mais investiu, sei lá, o cara falava de ações de vendas, não sei o que, e user onboarding. Esse termo, né? Ele usava assim, cara, a gente investiu em onboarding. Teve um outro caso de uma COO que ela falou que, cara, eu vou investir tantos por cento do budget de marketing para user onboarding. E aí ela falou que teve todo um choque cultural ali, porque as pessoas falaram, caramba, o que ela está fazendo? A gente não é isso que a gente investe o budget de marketing, o budget de marketing é para outras coisas. E ela bateu o pé e falou, brigou lá dentro e falou, não, a gente vai investir, vai ser o nosso principal fonte de resultado. E ela fez acontecer, os resultados aumentaram dezenas de vezes, e aí toda a empresa, todos os outros produtos da empresa seguiram o que ela fez, né? Então, pô, isso é muito interessante, assim, né? Porque você vê que mesmo lá a situação que ela passou dentro de uma empresa, dentro do Vale do Silício, ela teve essa resistência e ela conseguiu mostrar o resultado que teve, né? Então, agora no cenário muito mais imaturo, né, que é o cenário que a gente tem aqui no Brasil, e é natural que ele aconteça, tem uma resistência maior ainda, né? Então, assim, as empresas de fato têm que investir, né? Assim, até a Gartner, que é uma das maiores consultorias do mundo, ela fala que a batalha do século XXI é a experiência do usuário, né? Então, as empresas que quando
quanto mais elas demorarem para tomar decisões, para tomar investimento em cima disso e de fato priorizar, no médio e longo prazo elas vão estar se prejudicando drasticamente, assim. Depois o concorrente já está muito na frente e aí para correr atrás vai ficar mais difícil. Uhum. O Rodrigo, que é o CEO aqui da Octadesk, ele foi também no SaaStr, e aí ele trouxe um material do David Scott que fala sobre toda a jornada e tal, e a gente vê logo de cara que não é um processo fácil e nada superficial montar uma jornada totalmente otimizada, né? Não, é extremamente complexo. Pois é. E pensando em uma pessoa que nunca fez isso, ou ela nunca parou para olhar isso, quais seriam os primeiros passos para ela tomar? Legal. A minha primeira recomendação é assim, entender muito do cliente, né? Então, a gente desenvolver uma ferramenta aqui, que é basicamente uma planilha Excel para você entrevistar o teu usuário de uma forma um pouquinho mais estruturada, que a gente chama de ferramenta de Wow Moment. Então, se você pesquisar ferramenta de Wow Moment, vai ser a primeira coisa que vai aparecer. Ou se você acessar o portal useronboard.com.br, materiais Wow, ele vai lá tá essa ferramenta. E ela ajuda, assim, né? Porque muitas empresas, o que eu vou falar com o usuário, que tipo de pergunta tem que fazer. Então lá já está estruturadinho. Então, cara, segue aquilo que já é validado, a gente já sabe que funciona. E aí, o objetivo principal é você, de fato, entender o que fez o cliente comprar o teu produto, por que ele está continuando a comprar o teu produto, por que um cliente que cancelou, né? Qual foi o motivo, o que motivou ele a fazer isso, por que vocês não atenderam, qual que é a expectativa dos novos usuários em utilizar o teu produto. Então, tem algumas perguntas estruturadas que vão te ajudar a entender cenários diferentes, qual que é o comportamento dos usuários. Junto a isso, né, ferramentas de software, ou que estão nesse meio de tecnologia digital, você consegue também extrair dados quantitativos, né, de uso, de comportamento, de ativação, de adoção da solução por meio de ferramentas de tracking, né? Então, ferramentas como Mixpanel, Hip Analytics, Ultra, todos esses caras, eles ajudam muito nesse trabalho. Então, juntando um dado qualitativo de falar com o usuário de uma forma estruturada, não adianta eu falar assim, fui lá para falar para um cliente da Octadesk, então, o que você mais gosta, a solução da Octadesk sobre o aspecto X, Y, Z. Pô, tô tendenciando muita pergunta, né? Por isso que a pergunta ela faz diferença também. Então, entender muito o cliente, assim, né? Cara, uma coisa básica, assim. Por exemplo, o que é o sucesso para o teu cliente? Como é que você define o que é sucesso? Como é que eu sei que quando eu te entreguei sucesso? Uma pergunta básica que a maioria das empresas não sabe responder com precisão, né? E não é uma pergunta fácil, mas que você precisa constantemente entender o que é sucesso para o cliente. E empresas de tecnologia, como elas evoluem rápido, se o produto muda, a definição de sucesso também muda. Então, é uma coisa que você precisa fazer constantemente, né? E aí, para começar, eu recomendaria isso e conteúdo, né? Cara, buscar as fontes de conteúdo, falar com as pessoas certas, empresas, se está estruturando uma operação de você falar com as empresas que estão trabalhando com isso é uma questão que vai te ajudar muito, com certeza, buscar os conteúdos delas e assim por diante, né? Eu diria que eu daria essas dicas aí de início. Sim. Só fazendo um adendo, eu li um material do pessoal da HubSpot que eles falam sobre o segredo do net churn negativo, né? E aí vai muito na linha que você falou de que é o sucesso para o cliente e como acompanhar esse sucesso, né? Então, eles viam muito de que no começo muita equipe de marketing, quando alcançava o sucesso, ela tinha um problema com a integração com vendas. E aí eles desenvolveram um CRM interno. E aí eles foram identificando algumas coisas que dentro do processo como um todo, o cliente dele ia alcançando. E hoje a HubSpot ela tem solução para quase todas as etapas da jornada. Assim. Então ela veio acompanhando o sucesso dos clientes e isso foi trazendo também uma grande vantagem competitiva assim, para ela. Legal. Bacana, bom exemplo. E pensando em métricas, você falou algumas aí no meio do processo, mas quais são as principais métricas que você precisa olhar quando se fala em processo de onboarding?
Legal. Então, acho que tem algumas métricas que são importantes. Depende do modelo até da empresa, mas tem algumas que são básicas. Então, por exemplo, eu vou falar de uma empresa que ela está um pouquinho mais estruturada, né? Se ela não está nada estruturada, ela vai ter que olhar para alguma métrica-chave que ela está tentando afetar, né? Por exemplo, eu quero reduzir meu chamado de suporte com onboarding. Então, vamos dizer, isso é comum. Beleza, então se você vai colocar lá sem estrutura nenhuma, você vai ver quantos chamados você tinha sobre uma determinadas dúvidas e vai ver se a quantidade de chamados diminuiu. Pode ser uma forma. Se você está querendo aumentar engajamento dentro de um processo de trial para as pessoas comprarem mais do seu produto, você vai ter que mensurar pela quantidade de conversão final que existiu. Então, se você vê muitos dos cases da Compass, eles são assim, né? A Compass dobrou a conversão de vendas em 4 meses, que é o caso do funil de vendas. Ela aumentou em 60% as vendas da loja integrada em um mês. Ela reduziu o churn em 3 meses. Então, por que a gente está fazendo isso, né? A gente está fazendo isso porque as empresas elas ainda não têm uma estrutura suficiente para a gente mensurar de outras formas. E quais seriam essas outras formas que seriam um pouquinho melhores e mais avançadas? Por exemplo, mensurar a eficácia do meu onboarding. Eu posso definir fluxos do meu onboarding, né, fluxo que o meu usuário ele vai percorrer, e aí eu vou mensurar qual que é a eficácia das pessoas de passarem e completarem esses fluxos, né? Então eu vou pegar a quantidade de pessoas que completaram os fluxos pela quantidade de pessoas que iniciaram, e eu vou conseguir mensurar qual que é a eficácia do meu onboarding. Essa é uma métrica, por exemplo. O tempo para conclusão de um fluxo de onboarding. Então vamos lá, vamos dizer que lá na Octadesk eu tenho um fluxo que o cara ele abrir o primeiro chamado via Octa, eu posso ver quanto tempo que o cara demora para atingir esse fluxo. Essa é uma forma de eu mensurar, ver se tá bom, se não tá e tudo mais. Então, quantidade de tarefas feitas dentro do produto, eu recomendo que seja mensurado dentro de 24 horas, que é o período mais crítico, né, de uso. Ou então dentro de uma semana, dá para mensurar as duas. Então são algumas formas, né? Porque tarefa? Tarefa é diferente de sucesso, né? Então você tem empresas que às vezes falam assim, meu sucesso do cliente é quando o cara ele cadastra um produto. Eu falo, cara, por que cadastrar um produto é sucesso para ele? A empresa não sabe me dizer, né? E obviamente que não é sucesso, é só porque ela tem uma visão enviesada do que é sucesso. Então, mas é importante você mensurar a tarefa, porque isso também demonstra engajamento do cara, né? Adoção, né? Quantidade de usuários ativos dividido pela quantidade de cadastros que foram feitos na plataforma, se foram casos de trial. Então, essas são algumas das métricas. Weekly Active Users, Monthly Active Users, quantos usuários estão ativos na plataforma mensal, semanal. No Day One, quantos usuários se mantiveram ativos, né? Quantos usuários que utilizaram, por exemplo, vamos dizer, cada empresa vai ter uma métrica diferente, mas vamos dizer que eu vejo que se a pessoa ficar mais de 1 hora, isso é um sinal de que ela ficou o tempo necessário para ela ter o sucesso inicial. Então, eu posso mensurar quantas pessoas passaram desse tempo, lançamento de funcionalidades, quantos usuários testaram, quantos adotaram, quantos iniciaram o uso. Sim, posso explorar mais várias, assim, mas essas Uhum. são algumas das básicas, vamos dizer assim. Não é básico, né? São avançadas, Sim. mas elas deveriam ser básicas. Um Ah, profissional de onboarding, ele olharia constantemente para essas métricas, né? vai depender muito da necessidade do tempo que você está passando ali, né? Do seu Isso. objetivo momentâneo ali, vamos dizer assim. O próprio time to wall, né, é essencial, assim, né? Quanto tempo que eu demoro para entregar o primeiro SaaS para o cliente? Para mim, essa métrica, né, até recentemente o pessoal comentou aqui para a gente fazer os 10 mandamentos do user onboarding. E para mim, esse é um dos pilares, né? É você ser aficionado para reduzir o time to wall, né? Quanto tempo o cara demora para ter sucesso? Que negócio que eu falei, pô, a empresa entrega sucesso em 5 minutos, a outra entrega em 7 dias. Quem que vai ganhar, né? A empresa que entregou em 5 minutos, né? Então, por isso, ele acaba virando um diferencial competitivo grande, assim, né? Da empresa. Então, para mim, essa é uma das principais
métricas aí que a gente poderia trabalhar. Show de bola. Cara, obrigado pelo papo. A gente tem algumas perguntinhas finais só para a gente fechar com chave de ouro aí. A gente falou muito sobre onboarding, o que que é onboarding, quais são as vantagens, o que é onboarding dentro no nosso mercado brasileiro, né? Como que isso vem evoluindo, para onde a gente precisa olhar, às vezes olhar muito só para aquisição, às vezes já não está começando a fazer sentido no momento do nosso mercado. E eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é, o que que você enxerga sobre a questão de atendimento? A gente pode envolver também a questão de onboarding. O que que você enxerga sobre a experiência do usuário no Brasil hoje? Legal. Eu vou falar no meio digital, né, que é onde a gente trabalha, onde a gente está especializado, né? Eu acho que o atendimento, assim, eu vou fazer uma analogia, acho que é talvez um pouquinho mais fácil de explicar o meu pensamento, assim, né? Você olha no varejo hoje, olha como era lá atrás, no início do varejo e o atendimento que é hoje. Então, assim, a maioria das empresas é ruim e tudo mais, mas olha as empresas, sei lá, empresas que olham para a experiência do usuário, né? Tem empresas de alta performance, o cheiro da loja importa, o layout da loja importa, a forma como a pessoa vai atender importa, o trato que ela dá. Tudo isso é levado em consideração. Isso tudo faz com que você não vá lá só para comprar, você vai lá para ter uma experiência também de compra, né? Sei lá, então, é, algo semelhante acontece, acho que dentro do universo digital. Então, assim, a gente tinha empresas assim que, ó, esse aqui é o meu produto, utiliza e seja feliz. Acho que foi talvez a primeira leva. Se você estudar historicamente, né, o formato de surgimento dos softwares, isso aconteceu bastante. Agora, com o nível da competição, a, a facilidade de eu acessar ferramentas de qualquer lugar do mundo a um clique, né, por meio da internet. Então, se hoje eu posso acessar empresas de qualquer lugar do mundo muito facilmente, né? Então, a competição, ela deixa de ser só com o meu colega aqui da minha cidade ali. Eu estou competindo com o mundo todo, né? Então, isso faz com que as empresas acabem olhando para a experiência de uma forma muito diferenciada, assim. Mas eu acho que ainda está no começo, assim, ainda. Para mim, que desde áreas como sucesso do cliente, onboard e tudo mais, eu vejo que elas estão começando e estão tomando cada vez mais relevância, mas no futuro elas vão despontar e explodir, assim, né? Então, no futuro breve, assim, né? Tô falando aqui no próximo 1, 2 anos, assim, isso ficar muito mais evidente, né? Eu fiquei impressionado com a evolução de um ano de SaaS, né? Que eu fui ano passado para esse, a quantidade de pessoas que estavam falando sobre o tema. Então, isso se vê, cara, que no mercado muito mais dinâmico, a evolução que ele tem. Então, e existe muito mais ferramentas hoje, né? Então, ferramentas de helpdesk, né? Como a própria Okta, ferramentas de chatbot, ferramenta de onboarding, ferramenta de customer success, ferramenta de tracking, a própria forma, métodos que vão surgir de como se construir sistemas de uma forma que atenda os clientes da melhor forma, inteligência artificial sendo aplicada a isso, assim, cada vez mais tem surgido soluções voltadas a isso e cada vez mais soluções estão sendo adotadas a isso. Se você fala com empresas como empresas de alta performance como Google e outras empresas, você vê que os caras estão investindo muito nisso. A Amazon, cara, a quantidade que eles investem nisso é absurdo, assim. Então, e aí eles saem na frente, né, cara? Então, agora o que a gente como empresas que não somos Google, não somos o Amazon, o que a gente pode fazer é começar a investir isso desde o início, né? E aí a gente cria um diferencial de longo prazo, né? Então eu vejo um pouquinho esse cenário, se não forma um pouquinho mais macro, né? Uhum. Pô, massa. E para finalizar, queria que você desse alguma dica de um livro, conteúdo, curso, qualquer coisa que mudou a sua visão na sua carreira nesse tema. Uhum. Cara, sobre o tema de user onboarding especificamente, quando a gente começou a Compass, existia pouquíssimos conteúdos sobre esse assunto. O David Scott, que você falou, é um cara que eu gosto bastante. Ele tem alguns temas sobre esse assunto, né? Ele fala sobre time to all, por exemplo. O próprio Chanelis, que é de Growth, um cara que já batia na tecla do onboarding anos atrás, um cara que eu gosto.
mas existiam pouquíssimos conteúdos, né? Então, livros sobre isso, cara, isso não encontrava. Então, a própria Compass, ela teve que criar esses conteúdos e estudar muito, né? Porque a gente chegava na barreira do conhecimento muito rápido. A gente ainda chega, né? A gente bate ali, cara, e aí? Pô, não existe nada, então a gente tem que criar. Então, a gente lançou um livro, né, de User Onboarding ano passado, que é o Guia Definitivo do User Onboarding. Vocês podem pesquisar, né, no Google mesmo, vocês vão encontrar eles. Mas se não, useronboarding.com.br, eu acho, com certeza, né, posso afirmar que é o maior portal de conteúdo sobre esse assunto. Esses nomes que eu comentei, né, o Dave Scott, Chanel e tudo mais, eles vão ter conteúdos que também pode ser acessado sobre isso. Eu gosto também tem o portal useronboard.com. Também acho que é um canal interessante que tem conteúdos, faz reviews de onboarding e tudo mais, você acaba aprendendo também bastante com isso. Acho que são alguns desses pontos. De livro mesmo, os próprios e-books da Compass, tem e-books sobre técnicas avançadas, pesquisa de mercado, tem o livro, né, que eu acabei de recomendar, que fala um pouco do nosso método e tudo mais, e tem empresas que só aplicando o método sozinho conseguiram ter excelentes resultados. Então, eu diria que essas fontes aí são os principais, e principalmente o portal useronboard.com.br, com certeza é o que mais vai agregar. Assim. Legal, show de bola. Ivan, obrigado muito pelo seu tempo, por esse bate-papo. Desejo muito sucesso para a Compass e que a gente continue com essa parceria aí a longo prazo. Com certeza, eu que agradeço o convite, cara, conte sempre com a gente, e quem precisar falar com a gente, acesse o nosso site, acesse o portal, falem conosco, a gente está super aberto e adora aí falar com todo mundo aí sobre o tema. É isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.